Quando a gente estuda esse chamado que o Senhor fez, né, a Pedro, Tiago, João, André, que foram os primeiros discípulos do Senhor Jesus, a gente vai perceber algumas características muito particulares, muito peculiares da maneira como o Senhor Jesus processa o seu chamado de amor nas nossas vidas. Ele tem um jeito todo especial, todo característico. Eu gostaria de chamar esse jeito muito pessoal e muito característico do Senhor Jesus de um milagre particular. É alguma coisa que Deus vai trabalhando lá dentro da minha vida, que tem um sentido todo especial para mim, que talvez não tenha para o meu vizinho, mas que impacta a minha vida, que mexe com a minha vida, que sacode a minha vida, que abre os meus olhos e que me dá uma percepção nova de coisas até antigas, mas que o Senhor mesmo está operando na nossa vida e no nosso derredor. Eu não sei se você já viveu um milagre particular do Senhor Jesus na tua vida, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus quer operar um milagre pessoal, algo que seja da graça dele e do poder dele no seu coração. Como é que funciona esse processo de Deus? Eu quero pensar um pouquinho nesse texto, vocês vão passear comigo nesse texto, a gente vai imaginá-lo um pouquinho, para que a gente possa aprender da palavra de Deus, esse processo tão gostoso do Senhor nos chamar. A primeira coisa que eu descubro quando estudo esse texto, é que não era o primeiro encontro entre Jesus, Simão, Tiago, João e André. Às vezes a gente vai lendo a Bíblia e a gente imagina, se conheceram agora, primeiro encontro, chamado à primeira vista. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que não. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 40 e 41, em todo o capítulo 1, vai nos contar que estes homens eram homens que estavam vivendo uma busca espiritual muito grande, eles queriam conhecer mais, eles queriam conhecer quem era o Messias que viria, e quando João Batista começou a pregar e ensinar que o reino de Deus estava próximo, eles eram discípulos de João Batista. Eles estavam ali ouvindo aquelas mensagens, eles estavam com o coração quebrantado diante destas coisas. E um dia eles ouviram um testemunho especial de João Batista. Um dia que Jesus foi batizado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela hora, André, Tiago, João, Simão ainda não, ficaram tão curiosos dessa expressão que João Batista havia dito a respeito de Jesus, que começaram a seguir Jesus, começaram a querer ouvir as suas mensagens, foram até em casa, pegaram Simão Pedro e disseram: Pedro, olha, nós descobrimos quem é o Messias. Simão, meio desconfiado, foi levado até a presença de Jesus, diz o Evangelho de João. Ali eles conversaram, e naquela hora o Senhor Jesus: olha, você vai ser um dia chamado de Cefas, Pedro, falando de coisas que ainda ia acontecer no futuro. Diz a Bíblia que esses homens estavam impactados com Jesus, conheciam Jesus, foram ao primeiro milagre de Jesus, estavam na mesma festa de casamento em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho. Alguma coisa já estava se processando no coração deles, mas ainda eles não eram discípulos de Jesus. Eles conheciam, mas ainda não eram discípulos do Senhor Jesus. É interessante perceber que várias pessoas não têm dificuldade em conhecer Jesus, em ouvir Jesus, em, quem sabe até em ter um encontro com Jesus, como aqueles 4 homens tiveram com o Senhor Jesus. Mas, às vezes, é tão complicado assumir compromissos com o Senhor Jesus e com a igreja dele. E é nesse ponto que Jesus começa a trabalhar a vida de Pedro, Tiago, João e André. Eu tenho visto ao longo do meu ministério tantas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, atendem os apelos,
oram ao Senhor, abrem o seu coração, dizem no seu coração e alma que desejam alguma coisa mais de Deus, mas quando chega aquela hora de a gente firmar compromissos, quando chega aquela hora de assumir responsabilidades, quando chega aquela hora de deixar de ser um seguidor de longe do Senhor Jesus, de ser uma pessoa que teve um encontro, quem sabe, com o Senhor Jesus na sua casa, para ser um discípulo do Senhor Jesus, para viver com Ele, para caminhar com Ele, para firmar posição com Ele, para o resto da vida. A gente vai encontrando pessoas que vão deixando, abandonando, caminhando pelos lados. Quantas pessoas Deus já tem falado, quantas pessoas Deus já tem chamado de muitas maneiras diferentes, e até essas pessoas têm se alegrado com o chamado de Deus, porém não se firmam e não se deixam ser transformados na posição de discípulos do Senhor Jesus. É interessante perceber que quando nós ouvimos testemunhos, nós ouvimos um pouquinho do testemunho do Mansur, não é? Que hoje a gente ouviu quarta-feira da Carla e de tantas pessoas, a gente vai percebendo isso. O Senhor vai trabalhando a nossa vida, Ele vai se demonstrando a nós, Ele vai nos chamando, Ele vai se revelando. E às vezes quando a gente vai ouvir esse testemunho, vai dizer, olha, essa história não começou ontem não, começou há não sei quanto tempo atrás, quando Deus começou a fazer isso lá em 1900 não sei quanto, e a gente vai descobrindo aquelas sementes de Deus que foram sendo lançadas, aqueles convites de Deus, aquelas coincidências que não são coincidências, são realmente o trabalho de Deus na nossa vida. E às vezes a gente não descobre, não percebe, às vezes demora tanto tempo para perceber, que nós estamos sendo chamados há muito tempo, e que nós às vezes não tivemos a coragem de assumir compromissos, e de deixar-nos ser transformados à posição de discípulos do Senhor Jesus. Como é que está a tua vida? Você já é um discípulo do Senhor Jesus? Comprometido com Ele? Ou você está nesse processo que estava Simão, Pedro, que estava Tiago, João e André? Olha para o teu coração. Agora veja como é que o Senhor Jesus vai continuando a chamar as nossas vidas e a impactar-nos. Jesus está pregando, como Ele sempre fazia, e por coincidência, eu não creio em coincidência, mas eu creio em providência, Ele está com uma multidão apertando Jesus, querendo ouvir Jesus, bem naquele cantinho na beira do lago onde estava o barquinho de Pedro, onde estava o barquinho de Tiago, João e André, esses mesmos 4 que já tinham conversado. E eles estão chegando depois de uma noite inteira de trabalho sem pegar um peixinho sequer, nada. Já pode imaginar, né? Pescador que ganha para aquele dia, que traz aquele resultado da pesca para o sustento do dia, já está desanimado, lavando as redes, e vem Jesus e aquela multidão, ele vai olhando, ele está lavando rede. Ele não está nem aí com a mensagem de Jesus, não está com nada. E o Senhor Jesus, coincidência não, providência, vai chegando mais perto, apertado, a multidão quase que empurrando Jesus para dentro da água, e ele diz, Pedro, eu te conheço, lembra? Eu preciso de um favor teu, eu quero subir aqui nesse barquinho, você afasta um pouquinho, para que eu possa ensinar o povo. E lá vai Pedro, eu posso imaginar o Pedro, né, aquela hora, terminando de lavar a rede, uma noite inteira sem dormir, né? Vamos lá, né, Senhor? Vamos, tudo bem. Entra no meu barquinho e sobe no barquinho, dá umas remadinhas, segura ali, Jesus sentadinho no barco, vai o sermão e Pedro lá, ouvindo o sermão. Eu não sei se ele estava alegre, se ele estava feliz, se ele estava dormindo, eu não sei o que estava acontecendo, mas estava lá Pedro, aquele mesmo homem daqueles dias atrás, e o Senhor estava trabalhando. E de repente o barco de Pedro era o púlpito do Senhor Jesus. Olha como Deus faz as coisas.
Deus começou a usar para a sua glória o barquinho de Pedro. Nesse processo que você está passando na tua vida, às vezes quando a gente não consegue entender o que Deus quer fazer conosco, Deus começa a usar a nossa casa para ser o púlpito dele. Deus começa a usar os nossos amigos. Deus começa a usar tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor para a glória dele. E às vezes a gente não está entendendo ainda o que Deus está fazendo, qual é o processo. Mas o Senhor não para não, Ele continua. Ele vai usando casa, Ele vai usando amigos, Ele vai usando a nossa visão, Ele vai mexendo, vai envolvendo. É como se o Senhor já estivesse dizendo a Pedro: quero você comigo neste negócio. Vem, Pedro, eu quero você como meu discípulo. Mas Pedro não percebeu isso naquela hora. Ele estava lá com o barquinho dele, não conseguiu entender, terminou a mensagem, e eu acho que aí nessa hora ele pensou: bom, agora eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou para minha casa, tudo bem, terminou já é o serviço, né? Está na hora de descansar. E de repente o Senhor Jesus olha para Pedro, e não é coincidência, é providência. Não tem coincidência, é providência. E diz: Pedro, pegou muito peixe hoje? Peguei nada. Então por que você não entra aí no lago outra vez e pesca? Ih, Jesus, a noite inteira já tentei. Hoje não dá para peixe não. Hoje não funciona esse negócio. Mas lança a tua rede de novo nesse mar. E aí o apóstolo Pedro dá uma resposta interessante. Parece que a palavra de Jesus foi tão enfática, né? No versículo 5 nos diz assim: ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E alguma coisa começa a acontecer no coração de Pedro. Tá bom, Senhor, já que é assim, já que o Senhor está mandando, eu vou pegar o meu barquinho e eu vou lá para o meio do lago. Estou cansado, estou com sono, mas só porque é o Senhor. É porque o Senhor é mestre, nós já conversamos, eu fui na sua casa. Tudo bem, Senhor, vou lá. Você já se viu nessa situação? Quando o Senhor começa a lançar desafios e usa pessoas para lançar desafios e diz: faça a prova do Senhor, experimente, e você fica meio constrangido e diz: bom, tudo bem, você está falando, eu vou tentar. É assim, Pedro estava nessa situação, e ele vai com o seu barquinho, joga as redes, só o barquinho dele foi, e Deus começa a atuar. Pedro não sabia que Jesus, o Messias de Deus, prometido, era Senhor do céu, da terra e do mar. Não tem nada que não esteja debaixo do controle do Senhor Jesus. Nada, literalmente nada. E naquela hora, o Senhor Jesus, eu não sei como, de que maneira, colocou os peixes, um cardume imenso, dentro das redes de Pedro. Foi uma coisa tão em parte. Tudo até agora foi parte de Deus. Foi Jesus vindo ao nosso encontro. Foi Jesus nos chamando. Foi Jesus nos cercando. Foi Jesus usando o nosso barquinho. Foi Jesus usando as nossas redes. Foi Jesus tocando a nossa vida. Mas essa última parte tem a ver com a gente. Diz a Bíblia, no versículo 8 e o seguir: quando nós ouvimos o chamado do Senhor, nós precisamos fazer decisões. Qual é a diferença entre todos os outros encontros de Pedro, Tiago, João e André com Jesus e este? Nas outras vezes eles também ouviram sermões, conversaram em particular com Jesus, receberam bênçãos do Senhor Jesus. Mas agora, a diferença estava em que eles estavam dispostos a deixar
tudo e colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Olha, não dá para a gente ser discípulo do Senhor Jesus se a gente não fizer uma decisão na vida de colocar Jesus em primeiro lugar, e que todas aquelas coisas que possam atrapalhar, amarrar ou impedir, fiquem de lado ou fiquem até abandonadas. Se essa decisão primeiro não acontecer no nosso coração, nós nunca seremos discípulos do Senhor Jesus. Não dá para seguir Jesus levando toda a nossa tralha. Você já pensou Pedro, Tiago e João seguindo Jesus pela Palestina, carregando nas costas o barco, a rede e os peixes secos? Não dá. Ele tinha que fazer uma opção. Ou eu deixo tudo e vou atrás do Senhor, ou eu continuo no meu barquinho com as minhas redes e com os meus peixinhos. E essa é uma das coisas que às vezes tem me entristecido. E eu sei que entristece também o Senhor. É que algumas pessoas têm recebido de Deus milagres. Milagres que têm marcado a sua vida. Recebem esses milagres de Deus e vão embora com os seus milagres. Sem Jesus. Pedro deixou tudo, até o milagre, mas não perdeu Jesus, porque ele descobriu que até os milagres passam. O que ele ia fazer daqui 1 ano com tantos peixes? Naquele tempo não tinha freezer, o que dava para fazer é secar com sal e sol. Mais nada. Mas os peixinhos iam acabar. E isso que a gente tem, às vezes, percebido na vida de tantas pessoas. Há tantas pessoas que estão buscando uma bênção. E às vezes no meio da tribulação, dos problemas e das angústias, estão na presença do Senhor. E Deus é tão misericordioso que derrama bênçãos. De todas as sortes. E eles pegam as suas bênçãos alegres e felizes e vão embora. E deixam o Senhor da bênção. E nunca mais voltam. E de repente daqui a 1 ano, 2 anos vão descobrir que perderam tudo. Porque até os milagres se desvanecem no tempo. O que fez de Jesus, ou melhor de Pedro, um discípulo, foi a coragem de dizer: Senhor, hoje os meus olhos se abriram e eu quero te eleger como meu mestre, meu Senhor, dono da minha vida. Eu quero ser teu discípulo. Largou os peixes, largou as redes, largou o barquinho e disse: Jesus, onde tu vais? Ali eu vou estar. Quero te ouvir, quero aprender, quero caminhar do teu jeito e da tua maneira. Foi a coragem de fazer compromissos definitivos com o Senhor Jesus. Eu tenho algumas perguntas para você nesse momento em que a gente está pensando nesse exemplo da palavra de Deus. Primeira pergunta que eu queria fazer a você é: você conhece Jesus? Talvez a sua resposta seja: pastor, há muito tempo. Que bênção. A segunda pergunta que eu tenho para você é: esses sinais da graça de Deus têm marcado a sua vida e a sua existência? E talvez a sua resposta seja: pastor, graças a Deus eu tenho sido marcado por esses sinais. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Onde está o teu barquinho? Onde está a tua rede? E onde ficaram os teus peixes?
talvez a resposta que você esteja trazendo é: estou carregando até hoje. E o Senhor quer dizer para você: olha, tudo que está impedindo você de ser meu discípulo, deixa de lado agora. Porque não tem coisa mais preciosa, não tem barco, rede ou peixe, ou qualquer outra coisa, que seja mais importante e mais valorosa do que eu contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje o Senhor quer marcar a sua vida e quer lhe dizer uma coisa. Ele quer dizer para você que quer transformar você no discípulo amado, no pescador de homens. E para isso você precisa deixar algumas coisas que estão impedindo. É tempo de decidir. Talvez você já tenha até vivido o encontro, mas agora está na hora de tomar decisões definitivas e assumir compromissos. O que é que está faltando para você se comprometer com Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto da tua vida? Quais são os impedimentos que estão amarrando você? Nessa hora eu clamo a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te ilumine, para que você veja concretamente esses impedimentos, porque você vai perceber que esses impedimentos não valem nada, se desvanecem no tempo. Larga isso de lado e aceita Jesus. Senhor Jesus, que tu tens para a minha vida, estou assumindo compromissos contigo. Eu tenho visto tantas pessoas que têm tido um encontro com Jesus, mas quando chega a hora de firmar compromissos com Jesus e dizer: Senhor, agora eu quero me tornar realmente um crente, eu quero aceitar o batismo que tu tens para mim, quero me comprometer com a tua igreja, quero estar engajado na tua obra, estão em luta ainda no coração. Eu digo para você: o que é que está te amarrando? Porque está na hora de tomar decisões que sejam definitivas e dizer: Senhor, creio na tua palavra e pela tua palavra estou caminhando e vou viver, Senhor. É assim que tu me ensinas, então assim eu vou viver. Eu tenho visto tantas pessoas, não é? Domingo passado mesmo nós vivemos isso. Nós fizemos uma assembleia, eu pedi que os membros da igreja levantassem. Metade do povo ficou sentado, que não é membro da igreja. Está na hora de assumir compromisso. Você está aqui todo domingo, não é verdade? O que está faltando para a gente se comprometer, ser parte desse exército, dizer: Senhor, pode me usar, deixar de ser assistente para ser engajado nesse discipulado que Deus tem para nós? Hoje a gente ouviu falar sobre o dízimo. Há tantas pessoas que ainda não converteram o bolso. Senhor, usa a minha vida, mas não usa o meu dinheiro, o meu barquinho, a minha rede, os meus peixinhos, não mexe. Gente, ou o Senhor é dono da nossa vida, e se você aprender isso, que o Senhor é dono da nossa vida, você vai descobrir uma coisa linda, que o Senhor não é somente dono para usar e espoliar, e às vezes essa ideia que a gente tem, mas Ele é dono para abençoar, para realmente derramar a sua graça, de maneiras tão gostosas, que os outros podem dizer coincidência, mas que você vai dizer: é providência do meu Deus. Olha, quem sabe Deus esteja falando para você: olha, tem um número tão grande de gente que eu quero envolver e usar a tua casa para ser uma base desta bênção que eu quero derramar. E às vezes a gente está segurando a nossa casa porque tem medo que as pessoas vão pensar da minha cortina, do meu tapete, do meu sofá. Olha, gente, Deus não está preocupado com a cor do teu barquinho, não. Ele está preocupado com a tua vida entregue no altar de Deus. Diz: Senhor, tudo que sou pertence a Ti. Se a minha casa pode ser um lugar de oração, Senhor, usa para a Tua glória. Cuidado com esses impedimentos diabólicos, porque Deus não está preocupado com isso, não. É grande, é pequena, não se preocupa, porque Deus quer usar a tua vida, Ele quer fazer de você discípulo e outras pessoas discípulos também. Deus tem tanta gente no meio do seu povo que Ele quer chamar e tem chamado para ser pescador de homens.
Quanto da graça de Deus já foi derramada sobre a tua vida? Você está sentadinho no seu banquinho, quanto tempo? Está lá como Pedro no barquinho, sentadinho, bonitinho, ouvindo o mestre falar, e o Senhor dizendo: olha, larga aqui, vem agora, vamos trabalhar juntos. Olha, gente, está na hora de a gente servir o Senhor enquanto é dia, porque a noite está chegando, e quando chegar a noite, diz a Bíblia, que a gente não vai poder trabalhar. Temos que aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo, em que o povo está faminto, está com sede, está com fome da palavra de Deus. Quem é que vai falar? Sou eu, mas é também você. Peter Wagner diz que Deus prepara os campos do mundo para a colheita. E naquele momento em que os campos estão preparados, eles estão maduros. E ele compara esses campos maduros com os campos, as fazendas que nós temos. Quando o campo está maduro, ele tem que ser colhido na hora, porque se ele não for colhido, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai apodrecer. O tempo do Evangelho nesse país é agora. Mas onde estão os discípulos de Jesus, pescadores de almas? Estão dizendo: que coisa linda, está branquinho, mas não pegou uma frutinha no pé. Eu não sei. Pedro não sabia nem pescar direito, mas Jesus fez dele um milagre, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo: Deus quer fazer da tua vida um milagre, como fez da vida de Pedro um milagre. E uma das coisas bonitas, e a gente vê que a Bíblia não esconde que Pedro era um homem cheio de defeitos. No dia em que ele recebe esse chamado, ele mesmo diz: sou indigno, por favor retira-te, porque eu não tenho condição. Mas lá na frente, com esse seu temperamento impetuoso, ele faz tanta coisa esquisita, né? Uma hora dá uma bola dentro, outra hora dá uma bola fora. A gente vai lendo os evangelhos, vai vendo o jeitão de Pedro ali. Mas o interessante é que não foram as dignidades ou as capacidades de Pedro que o fizeram um líder do colegiado apostólico, mas foi o chamado de Deus, a unção do Espírito e a palavra de Jesus que dizia para ele apacentar os cordeirinhos de Jesus. Meus queridos, não é o teu valor, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, não é o teu barquinho, não é a tua rede, não são os teus peixinhos, é Jesus. É Jesus. Agora, como é que você vai responder esse convite do Senhor?